Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, sou a Isla Vieira. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esta carteirinha aqui, bem rapidinha, bem facinha. No final do vídeo vai ter a explicação da precificação dela, então fica comigo até o final. É uma carteirinha prática que cabe RG, cabe as moedinhas, dá para dar agora no Dia dos Avós, Dia das Amigas, tá chegando. Então, fica aí uma dica de carteirinha, uma peça super rápida. Demorei meia hora para fazer, porque eu fiz gravando, mas vocês conseguem fazer até em menos tempo. Então, vamos lá para a mesa, ver os materiais e depois o passo a passo lá na máquina. Vem comigo! Nós vamos precisar de 2 cortes de um tecido principal na medida de 15 por 20. Esse tecido aqui, eu já estruturei ele na manta R2, que é a manta que eu utilizo aqui no meu ateliê, e eu arredondei aqui em cima, em uma das pontas, dá para vocês verem. Eu arredondei ele com este suportezinho aqui, que é o miolinho que vem aqui no viés. Eu tiro esse plástico e utilizo ele para arredondar aqui os cantinhos. Nesse segundo corte estampado, eu coloquei ele na entretela de papel, que é esta entretela aqui. Ela é bem fininha, eu utilizo a 0,30. Se você não tiver, é opcional. Nós vamos precisar de 2 cortes, de 15 por 20 no tecido de forro, são 2 cortes, e um zíper de 17 centímetros com o cursor, e um joguinho de botões. Então, esses são os materiais, pouquíssimos materiais para fazer essa peça. Agora, vamos lá para a máquina. O primeiro passo que nós vamos fazer, vamos pregar esse zíper aqui no tecido. Esse tecido aqui é o que não está arredondado, que ele tem a entretela. Então, como que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse direito do zíper, onde tem o dentinho, vou colocar aqui direito com o meu tecido. Vou deixar ele sobrando um pouquinho mais para esse lado do que para cá. E vou passar uma costurinha de segurança bem aqui na beiradinha. Retrocesso no início e no final. Agora, eu vou pegar o tecido de forro, que é o estampadinho de bolinha, vou colocar sobreposto aqui, frente com frente, bem alinhadinho, e vou passar uma nova costurinha. Eu vou virar aqui pelo lado da onde tá colada a entretela, que eu consigo enxergar aqui a linha que eu costurei. Retrocesso no início e no final. Agora, eu vou abrir aqui, vou passar a unha e vincar essas duas partes. E vou passar uma costurinha aqui de pesponto. Feito isso, eu vou pegar essa parte aqui, a ponta desse tecido, e vou trazer ela aqui, alinhando os dois lados aqui. Vou virar pelo lado do zíper e vou passar uma costurinha de segurança aqui. Eu vou repetir o processo. Agora que eu passei a costurinha de segurança, eu vou pegar esta parte aqui e vou colocar ela aqui alinhada nessa parte do zíper, tomando cuidado para alinhar essas laterais. Vou virar aqui. Se você chegar nesse momento, você é iniciante e sentir um pouquinho de insegurança, prende com presilhinhas ou com alfinete aqui, para você não perder o alinhamento da peça. Vou vir aqui, ó, encostando nessa parte do dentinho do zíper, eu encosto meu calcador e passo a costurinha. Agora aqui, o próximo passo, eu vou pegar aqui e destacar esse zíper, eu vou abrir ele e já vou desvirar essa peça. Por quê? Eu passei um pesponto aqui, certo? Eu preciso passar esse pesponto aqui também. Então, vou vincar aqui com a unha e vou passar esse pesponto aqui. Agora, o próximo passo é encaixar o cursor aqui nesse zíper. Eu vou pegar a tesoura e vou cortar um pouquinho dos dentinhos aqui de um dos lados. Por isso que eu pedi para deixar um dos lados com o zíper um pouquinho maior, para facilitar
essa hora de colocar. Então, alinha aqui e aqui, ó, direitinho. E vamos encaixar aqui o zíper. Entrou certinho. Eu vou sair e entrar de novo. Vou deixar ele aqui no meio da peça. E vou vir com a tesoura e já vou cortar essas sobrinhas de zíper. Agora, com o isqueiro, eu dou uma queimadinha aqui, para ele não desfiar. Eu quero que esse zíper abra da esquerda para a direita. Então, eu vou deixar ele aqui, a direção dele, vindo aqui para a esquerda. Vou deixar aqui, ó, eu sinto aonde o zíper está aqui acabando, eu vou alinhar essa parte aqui assim. Se você quiser, nesse momento, ir no ferro para passar, pode ir. Eu não acho necessidade. Só fazer esse alinhamento. E agora, a gente vai fazer o mesmo pulo do gato do porta-cartões. Se você ainda não assistiu o vídeo do porta-cartões, corre lá para assistir que ele tem umas dicas boas para você para acabamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido principal, a parte arredondada tá aqui para cima, aqui pro lado esquerdo do vídeo. Então, eu vou vir aqui na parte de baixo, aqui tá a frente, eu vou virar aqui assim. Alinho bem a base e aqui as laterais. Vou colocar grampinhos para não escapar. E neste momento, nós vamos passar uma costura que ela vai ser de um pé de máquina e vai ter mais ou menos aqui, ó, uns 5 dedos. Então, a gente vai passar daqui até aqui, mais ou menos, ó, deixando uns 2 dedos de cada lado. Passar uma costura aqui, dando retrocesso no início e no final, somente nessa parte. Ó, a distância do pé de máquina da máquina industrial, que é meio centímetro. Então, eu fiz retrocesso no início e no final dessa costura. Ela ficou, ó, somente esse pedaço aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. Só costurei essa parte, certo? Agora, nós já estamos na parte final da peça. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar este outro forrinho, vou alinhar todo ele aqui, ó, direito com direito. E vou colocar clipezinhos em toda a volta para alinhar ele aqui. Um detalhe importante, eu esqueci de falar da minha etiqueta de identificação. Eu vou colocar ela aqui, dobradinha, o direito dela aqui, eu vou colocar com o direito aqui do meu zíper. Vou alinhar ela aqui junto com o zíper, eu esqueci de falar isso no vídeo. Agora, o que eu vou fazer? Aqui pelo lado da manta, eu vou passar uma costura que ela vai iniciar aqui onde eu acabei essa costura. Então, eu vou iniciar aqui, vou vir com o pé de máquina e dar toda a volta e vou terminar aqui. Retrocesso aqui no início e aqui no final. Agora, o próximo passo, eu vou cortar aqui esse cantinho. Vou tirar um pouquinho mais de excesso aqui, só para não ficar muito volume no cantinho. Aqui, eu já tiro essa pontinha que sobra. Se você tiver uma tesoura de picote, pode cortar com a tesoura de picote ou faz esses cortezinhos com a tesoura comum que dá certo também. Pode até tirar um pouquinho mais do excesso aqui.
nessa partinha arredondada, dá uns cortezinhos aqui. Cuidado para não cortar a linha na costura. Agora é o momento de desvirar, é o momento da mágica. Antes de desvirar, eu vou pegar aqui e dar uma vincada nessa partezinha aqui, onde fica a dobrinha. Enfia a mão por aqui e vamos puxar. Aqui com o auxílio de um hashi ou de um pincel, você vai empurrando essas pontinhas para fora. Aqui, a finalização tem duas formas para fazer. Se você estiver fazendo em grande quantidade, que precisa finalizar essa peça rápido, você pode usar aqui a cola pano, passa um pouquinho de cola pano aqui, junta aqui as duas pontinhas e coloca clips e deixa secar. Se você tem um pouquinho mais de tempo, essa peça aqui eu gosto de fechar ela com pontos invisíveis. Então, eu vou fazer aqui o comecinho para vocês verem como que se faz o ponto invisível, mas é um processo bem facinho, bem rapidinho. E vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu inicio aqui com uma agulha com fio duplo, eu dou um nozinho aqui na ponta. Eu venho aqui na parte do avesso, escondo esse nozinho aqui dentro do... aqui. Eu coloco aqui, ó, junto. Eu saí aqui na parte do forro. Agora, eu vou entrar aqui na parte do tecido, enfio a agulha 1/2 centímetro, saio pra frente aqui no tecido. Puxo. Aí, agora, nessa mesma altura aqui, onde eu saí no tecido estampado, eu vou entrar nessa mesma direção aqui no tecido do forro. E vou sair 1/2 centímetro pra frente aqui. E puxo. Aqui, ó, se a gente puxar, ele já fica invisível, tá vendo? Vou fazer um pouquinho e vocês vão olhando. Ó, no lugar onde eu saí no forro, eu vou entrar no tecido principal. Saio mais 1/2 centímetro aproximadamente aqui pra frente. Puxo. Aqui aonde eu saí, eu venho aqui na direção do forro e entro. Ando 1/2 centímetro pra frente. Saio e assim por diante. Vou fazer toda essa extensão e já volto para vocês verem. Aqui ficou o pontinho invisível, eu terminei aqui com um nozinho. Agora, aqui, na onde tá o bolsinho, a gente enfia o dedo aqui e desvira. Venho aqui com o hashi, ajuda a colocar essas pontinhas aqui pra fora. Agora, eu vou no ferro de passar, vou passar toda essa pecinha e vou vir aqui pelo lado da estampa e vou passar uma costurinha aqui de acabamento, de pesponto, só na parte da aba. Eu não vou passar aqui na parte do bolso, só na parte da aba. E, por último, pregar o botãozinho. Aqui eu venho, eu dobro a peça aqui ao meio. Marco aqui mais ou menos onde eu quero o botão. Aqui da ponta, aqui pra dentro, tá dando quase 2 centímetros. Então, é aqui que eu quero o meu botão. Então, eu vou fazer o furinho com o agulhão. Vou fixar a parte que é menorzinha, é a forma que eu trabalho, tá, gente? Tem pessoas que gostam de colocar a parte fêmea aqui e macho
aqui embaixo. Eu prefiro colocar o macho aqui em cima. Vou lá fixar no balancinho. E eu já venho aqui, depois de fixado, e aperto. Quando eu apertar, aqui vai sair o lugar certinho onde eu preciso pregar. Eu venho, abro meu zíper e coloco o acabamento aqui por dentro. Furo com o agulhão, né? E coloco o acabamento por dentro. Bom, gente, agora que a carteirinha ficou pronta, eu vou fazer aqui uma precificação rapidinho pelo aplicativo a preço. Eu já tenho aqui no canal vídeo explicando como eu faço essa precificação. Então, se você tiver dúvida, vou deixar aqui todos os vídeos que eu gravei a respeito do apreço da precificação. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui. Estou com o celular na mão, vou compartilhar minha tela aqui do lado. E vou iniciar começando aqui a inserir todas as informações. Essa é a minha realidade do meu aplicativo, tá bom, gente? A minha realidade vou mostrar aqui pra vocês. Então, vou iniciar aqui no mais. E vou colocar, já começando, colocando o nome de carteirinha rápida. Vamos lá. Tempo gasto. Gente, para fazer essa versão que eu fiz com o zíper de fora a fora, eu demorei 30 minutos. Então, vou colocar aqui 30 minutos, confirmar. O lucro ainda não vou preencher, então vamos continuar aqui. Adicionar materiais, ela vai pouquíssimo material. Vou escrever aqui, ó, tecido principal. A gente usou uma largura de 15 centímetros. No tecido principal, nós usamos 2 cortes de 20 por 15. Então, eu já vou somar aqui 40, tá bom? Então, 20 mais 20, 40 pela largura de 15. Venho e salvo. Vou fazer a mesma coisa com o tecido de forro. Então, tecido de forro, largura foi 15 centímetros e 2 de 20, 40, certo? Venho aqui, salvo. Desejo adicionar outro item? Sim, eu usei a manta, um corte de 15 por 20. Então, largura 15, comprimento 20. Salvo. Eu usei também a entretela de papel. Então, entretela, também a medida de 15 por 20. Olha que baratinho, gente, o custo da entretela, 14 centavos. Vamos lá salvar. Sim, nós usamos um botão. Então, vou colocar aqui. Botão Ritas, que é o botãozinho de plástico, a gente usou um joguinho, uma unidade. Usamos também o zíper. Zíper. Não vou colocar a cor, não. Vou colocar aqui. Zíper. 17 centímetros. Salvar. Usei um cursor simples. Salvar. Usei a minha etiqueta. Então, etiqueta de cetim. E eu sempre coloco o valor da embalagem. Então, vou colocar aqui. Eu coloquei um custo assim, aproximado de R$1. Às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu acho que eu já adicionei tudo, ó. Tecido principal, tecido de forro. Tô aqui olhando meu caderninho. Tecido de forro, a manta, entretela, botão, zíper, cursor, etiqueta e embalagem. É isso aí. Bom, o valor ficou entre a mão de obra, o tempo gasto, e os materiais, ficou em R$17,03. Eu vou mexer aqui no lapisinho aqui embaixo e vou colocar R$25 para ver qual que é a porcentagem do meu lucro. Confirmar. Olha, o lucro tá dando 46,84. Então, eu posso vender tranquilamente por R$25. Vamos colocar R$30 aqui. Vou lá embaixo no valor, ó, no lapisinho. Eu vou colocar R$30 aqui para ver quanto que fica a porcentagem do lucro. Ó, aqui em cima já até fala, ó, 76,2% se eu colocar R$30.
Se eu colocar a R$ 28, vai ser uma taxa, um lucro de 64,46%. Então, gente, aí vai do seu negócio. Se você tá fazendo uma feirinha, esse aqui, lembrando que é a realidade da dona Isla aqui, tá bom? A tua realidade você vai saber conforme você preenche lá nos custos fixos, que eu já ensinei num outro vídeo, que eu vou colocar aqui na descrição. Então, essa aqui é a realidade minha. Se eu fosse participar de uma feira, por exemplo, eu não tenho essa oportunidade de trabalhar em feira, mas para você que faz aí feirinha, você sabe que tem que ter algumas peças mais em contas, que são de uma produtividade. Aqui eu demorei 30 minutos, mas porque eu fiz uma peça só. Mas na hora que você está fazendo em produção, se você assistir meu vídeo do porta-moeda que eu fiz em produção, e eu dei algumas dicas também agora no de porta-alicate, quando você está fazendo em produção, o tempo cai. Então, querendo ou não, esse valor do lucro vai ser maior para você. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Agora eu vou lá na mesa para mostrar o resultado final, a demonstração da peça e para vocês verem como que ficou. Eu fiz uma diferenciação ali no zíper, então vou mostrar para vocês agora. Bom, gente, assim ficou o resultado final. Uma carteirinha que cabe o RG, então o tamanho dela comporta o RG. Dá para você levar um cartão, um dinheiro. E aqui tem um bolsinho com zíper. Não tem perigo de perder as moedinhas, então dá para colocar aqui tranquilamente. Pode ser usado também como um porta-absorvente e aqui colocar remedinho. E fica assim, olha que gracinha o resultado final. Aqui eu fiz uma versão para quem tem máquina doméstica. Por quê? Na máquina industrial a gente passa tranquilamente aqui nesses cantinhos. Mas na máquina doméstica fica um pouquinho forçado. Então, se você tiver na máquina doméstica e queira fazer este acabamento aqui, deixa eu mostrar nesta também para vocês verem. Aqui, tá vendo o acabamento? Então, como que você vai fazer? A hora que estiver cortando o zíper, corte o zíper com 15 centímetros, já encaixa o cursor e depois refila ele para 12 centímetros e meio. Faz 4 quadradinhos, 4 pedacinhos aqui de um retângulo na medida de 4 por 3. Você vai fazer o acabamento dos dois lados do zíper e fazer a peça normalmente. Aqui na hora de rebater, não vai dar para destacar esse zíper, como eu fiz no vídeo. Então, você vai rebater só na parte de baixo e a parte de cima rebate aqui, ó. Na hora que desvirar, que ajeitar o zíper, você vai rebater aqui, ó, na parte de cima. E aí, dá tudo certo, fica a mesma forma e aqui fica um pouco mais aliviado para quem tem a máquina doméstica, porque fica menos excesso de costura, tá? 12 centímetros e meio, até 12 centímetros, pode cortar, não tem problema. Queima as pontinhas do zíper e faz esses 4 retângulozinhos de 4 por 3. Se você ficou em dúvida, tá no começo, falar, ah, não entendi, eu quero fazer essa terminação que a Isla explicou, mas não entendi. Deixa aqui no comentário para mim que eu gravo a versão 2.0 explicando essa terminação aqui, certo? O vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Utilizem aí a sugestão para fazer agora Dia dos Amigos, Dia dos Avós. É uma pecinha bem bacana, rápida, fácil, vendável e muito baratinha. Então, vale a pena você fazer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!